Graças a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. É uma honra sempre estar aqui na igreja do São Jorge. Pastor Marcão sempre foi, Pastor Marcão é uma grande referência para o meu ministério. Como ele disse, né? Na época da liderança, quando nós liderávamos os jovens da igreja, né? O pastor Marcão era o nosso coordenador regional. Eu via ali como ele se dedicava, como ele se entregava para a obra de Deus, né? As estratégias que Deus dava ao pastor Marcão, já naquela época, né? A igreja quadrangular hoje é muito maior do que era naquela época, mas ele já tinha essa visão, né? De setorizar os congressos regionais, os encontros regionais. E isso fez com que o grupo de jovens naquela época crescesse muito, né? E eu tenho certeza que nós devemos muito, viu, pastor Marcão? As estratégias que Deus dava ao senhor já naquela época. Nós vemos isso acontecendo ainda hoje, né? Não só nível regional, mas nível estadual. Aquilo que Deus revelava ao senhor já, vamos falar, 24 anos atrás. Olha como que o tempo passa, né, gente? Olha, então, obrigado, pastor Marcão, pastora Marcinha, pelo carinho de sempre. Que Deus continue honrando essa família, que Deus continue honrando essa igreja. Se você tem a Bíblia com você, quero compartilhar com você Gênesis capítulo 28. O pastor Marcão falou da Rose, né? Eu vou dizer aqui, irmãos, a Rose foi um presente de Deus para o nosso gabinete. Eu não conhecia a Rose ainda, né? E claro, vindo, né, a indicação do pastor Marcão, não tinha como ser diferente. Mas a Rose é um presente de Deus para nós ali. Como o nosso gabinete tem sido abençoado através da vida dela. Eu sei que essa igreja já é muito abençoada através da Rose, né? E agora não só essa igreja, mas todas as igrejas que estão na nossa base ali, que nos procuram, né? Que buscam o atendimento, porque grande parte da demanda que nós recebemos é demanda social, né? Que é a formação da Rose, né? A especialidade da Rose é o serviço social. Então, Rose, obrigado, né? Que Deus continue honrando a senhora. Tenho certeza que a senhora é um instrumento de bênção nessa igreja, mas também é um instrumento de bênção para nós ali no nosso gabinete. Deus abençoe a Rose, né? O Vanderlei, né? O Vanderlei esteve lá esse tempo atrás na igreja, no gabinete, e segundo ele, né? Ele tinha lábios sensíveis, mas que gostava de beijar muito. Ele falou assim: eu sou um homem de lábios sensíveis, mas eu sou beijoqueiro. Deus abençoe o senhor, viu, Vanderlei? Cada vez mais. Gênesis capítulo 28, a palavra de Deus, versículo 18. Gênesis 28, 18 diz assim: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima dela para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome para Betel. E ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa, ou ali Jacó fez com Deus um voto, dizendo: se o Senhor for comigo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta, são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna
será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Irmãos, o dízimo é uma palavra já usada antes mesmo do profeta Moisés escrever o Pentateuco. Você encontra no Código de Hammurabi a palavra dízimo. Era uma medida usada já há milhares de anos. Era usada para definir a 10ª parte, né? Então, os pagamentos que eram feitos antigamente, muitos pagamentos eram feitos com colheita. Então, na colheita do arroz, por exemplo, do trigo, né, se dividia aquela colheita em 10 partes. Então, o dízimo era a primeira parte, os primeiros 10%. Quando Salomão fala sobre o dízimo, ele fala sobre isso. Ele diz assim: honra ao Senhor com as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Então, o dízimo já era uma medida, 10%, mas não qualquer 10%, mas os primeiros 10%. E é interessante porque no livro do Gênesis não havia ainda a lei, não havia ainda um mandamento do dízimo. Nós vamos encontrar o dízimo agora como mandamento a partir do profeta Moisés. Quando Moisés escreve o livro das leis, nas leis do Senhor está também sobre o dízimo. Uma das leis, né, é entregar, devolver a Deus o dízimo. Mas antes da lei, você encontra Abraão entregando o dízimo, Gênesis 14, e você encontra aqui Jacó repetindo a promessa, fazendo um voto com Deus, falando sobre o dízimo. Então, o dízimo não é uma questão de lei, de mandamento, e não é também uma questão da graça. O dízimo é anterior à graça. O dízimo é anterior à lei. O dízimo ele começa a ser praticado por Abraão, pelo patriarca, é copiado por Isaac, e agora Jacó, quando se vê em apuros, quando Jacó se vê numa situação, num beco sem saída, Jacó também recorre ao voto do dízimo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Porque nessa passagem da Bíblia, nós vemos Jacó, filho de mamãe, né? Jacó menino do lar, Esaú, irmão gêmeo de Jacó, caçador, um homem jamais do campo e preferido do pai Isaac, e Jacó preferido da mãe, a Rebeca. Olha que coisa, né? Por que Rebeca gostava tanto assim de Jacó? Porque Jacó ficava em casa com a mãe. Jacó não saía para nada. E tanto que você vê ele cozinhando, né, um prato de lentilhas, e o cheiro daquele prato atrai o irmão Esaú, que pede um pouco, e logo Jacó já tenta negociar isso com o irmão. Eu vejo, irmãos, aqui em Jacó algo extraordinário, porque embora a palavra Jacó, por muitas pessoas, seja traduzida como enganador, e não deixa de ser verdade, porque no dicionário bíblico também você encontra a tradução enganador, suplantador, né? Dentro da cultura judaica, eles acreditam que Jacó era mais do que enganador, era um suplantador, né? Era alguém que tomava na marra, né? A palavra nagicaso aparece algumas vezes sobre Jacó, a palavra tomar por força, né? Perseverança, determinação, não voltar sem uma resposta. Você vê isso em Jacó, e ele luta, ele persegue a bênção da primogenitura por muito tempo. Ele nasce já com a mão grudada, né? Agarrado no calcanhar do irmão. Os judeus dizem que a pele da mão de Jacó estava grudada no calcanhar de Esaú. Por isso ele sai os dois, né? Sai Esaú e logo sai Jacó agarrado
no calcanhar do irmão. E isso já simbolizava também espiritualmente, profeticamente, né, o que ele queria. Ele lutava, ele desejava aquela bênção que, a princípio, pertencia a Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. E naquele dia do prato de lentilhas, Esaú pede e Jacó vê uma oportunidade. Jacó diz assim: eu dou parte da comida, mas você me dá a bênção da primogenitura. Você me dá a bênção sacerdotal. E aqui Esaú diz assim: de que me vale essa bênção se eu estou morrendo de fome? Pega para você e me dá aqui a comida. Olha que coisa é isso. Esaú não via aquela bênção. Era uma bênção profética. Era algo profético. Esaú não conseguia enxergar o valor daquilo. E tudo que você despreza, você repele. A unção que você despreza, você afasta de você. E a unção que você respeita, você atrai para a sua vida. E aqui Esaú falou: não me serve para nada, pega. E o Novo Testamento, quando fala sobre isso, fala que Esaú se arrependeu depois. E quando Esaú se arrependeu e quis buscar de volta essa bênção, Deus rejeitou Esaú. Houve uma troca. Deus naquele dia troca. A unção passa para a cabeça de Jacó, porque ele diz: não me serve para nada, pega para você. Só que agora Jacó quer a bênção do pai. E o pai fala assim: vai caçar, Esaú, e traz uma caça para mim, e depois eu vou dar a bênção para você. Olha que coisa. Esaú já havia entregado a bênção para Jacó, mas ele quer receber mesmo assim a bênção do pai. Você percebe que ele não é honesto com o pai, dizendo: eu vendi a minha bênção por um prato de lentilha. Ele quer a mão do pai sobre a cabeça dele agora. Não porque ele respeita a unção, mas porque ele queria a herança física. Ele queria que a herança, as terras, os animais viessem para ele. Então ele quer que o pai coloque a mão na cabeça dele. E ele vai caçar. E a Bíblia diz que quando ele volta dessa caça para receber a bênção, Jacó já havia recebido a bênção no lugar dele. Mas também Jacó não se apresenta como Jacó. Jacó se veste com a pele de um animal, ideia da mãe. Jacó pega a caça que já estava ali na família, e a mãe prepara o guisado, e ele leva para o pai como se ele fosse Esaú. E ele fala: pai, está aqui o guisado que o senhor pediu. E o pai fala assim: mas parece que a voz é de Jacó. Deixa eu colocar a mão em você. Aí ele coloca a mão, era a pele de um animal. Esaú, a Bíblia diz que era peludo. Então, Isaac coloca a mão e fala assim: a voz é de Jacó, mas o corpo parece ser de Esaú, então eu vou dar a bênção. E abençoa Jacó. A gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, a preferência de Rebeca por Jacó fez com que o filho mentisse para o pai. E isso vai custar para Rebeca a ausência do filho. Esse será o último dia que Rebeca vai ver o filho. Porque o filho vai embora para a casa de Labão e ele não volta mais enquanto Rebeca vive. Quando Jacó volta, a mãe já havia morrido. Alguns princípios não podem ser quebrados. Dentro de um lar, o princípio da verdade não pode ser quebrado. Quando ela fala para o filho mentir para o pai, e Jacó mente, Jacó será privado da companhia da mãe para sempre. E nós estamos falando de um menino que cresceu na barra da saia da mãe. E a mãe será privada da presença do filho. Nós aprendemos que isso custa também a união da família. Porque agora vai nascer um ódio, vai ser gerado um ódio no coração de Esaú. Aquela mentira. Não precisava disso. Jacó poderia chegar para
para Isaac e fala: pai, Esaú me vendeu a primogenitura. Mas ele mente. E agora, no desespero, com medo do irmão matar ele foge de casa. A Bíblia diz que Rebeca diz assim para ele: vá para a casa do meu irmão. Vai lá na casa de Labão. E Jacó, pela primeira vez, sai de casa sozinho, com a roupa do corpo, carregando consigo um odre com água, pequeno odre com azeite e um pouco de pão. E ele vai caminhando, errante, até que ele chega numa cidadezinha que se chamava Luz, e ele muda o nome da cidade para Betel. Ele precisa dormir, não tem como ele buscar uma hospedaria, não tem como ele buscar um lugar, então ele vai dormir no chão, a relento. E ele coloca como travesseiro dele uma pedra. Mas mesmo dormindo no chão, e a cabeça na pedra era o travesseiro, está escrito, né? Uma pedra ele pôs por seu travesseiro. Mesmo dormindo na pedra, ele consegue sonhar. E a Bíblia diz que o sonho era uma escada que levava até o céu. E que lá no topo da escada tinha uma porta. E que de baixo para cima anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam. Agora, o travesseiro era de pedra, mas o sonho era de Deus. Então, veja, mesmo com a cabeça numa pedra, ele consegue sonhar. Mas isso também tem um ato simbólico aqui, porque a pedra, a rocha, é Jesus. Se você coloca a sua cabeça na rocha, na pedra, se você coloca a sua cabeça em Jesus, não tem como você pensar em outra coisa. O seu sonho sempre será de Deus, anjos subindo e descendo. Então, quando ele acorda, ele fala assim: esse lugar é a casa de Deus. E essa porta que eu vejo no sonho é a porta do céu. Então ele pega aquela pedra e ele levanta aquela pedra e faz dela uma coluna. Essa pedra está em Betel até hoje. Ele levanta essa pedra e faz dela uma coluna. E ele pega o azeite que ele carregava, que é o dinheiro que ele levava, o azeite era usado como moeda. Ele pega aquele azeite e ele derrama inteiro sobre a pedra. E esse azeite simboliza a oferta de Jacó. Ele levanta a pedra e derrama todo o azeite sobre ela. Eu não sei se você já aconteceu com você. Se você derramar azeite numa pedra, a não ser que ela esteja muito bem polida, como essa aqui do altar, a pedra vai absorver o azeite e ela vai ficar marcada para sempre. É irreversível. Vai secar, mas vai ficar marcada aquela pedra, porque ela vai puxar para dentro dela o azeite. Esse azeite era a oferta que Jacó entregava. E quando ele derramava o azeite na pedra e a pedra era marcada com aquele azeite, a gente aprende que a oferta marca. A oferta provoca uma marca. Jesus, que é a rocha, quando você entrega uma oferta, essa oferta ela deixa uma marca. Ela traz uma resposta, ela traz um resultado para você. E agora, ele vai fazer um voto. Ele não tem como ser dizimista ainda. Ele não tem salário, ele não tem dinheiro. Então o que ele tem? A palavra dele. E ele vai dizer assim, e aqui eu vejo 4 bênçãos que Jacó pede para Deus antes de fazer o voto do dizimista. Jacó diz assim: se Deus for comigo. A primeira bênção que Jacó pede, a presença de Deus. Ele diz assim: se Deus for comigo. Primeira bênção, presença de Deus. E me guardar nessa viagem que faço.
Segunda bênção que ele pede: a presença e agora a proteção. Se Deus for comigo, presença de Deus. Me guardar nessa viagem que faço, proteção pessoal. Ele entende que a viagem que ele está fazendo é perigosa. Então ele precisa da presença de Deus, porque qualquer bênção sem a presença de Deus não se sustenta. Qualquer bênção sem a presença de Deus, no final, só vai trazer dor e sofrimento. Toda e qualquer vitória, toda e qualquer bênção que nós recebemos, precisa, sem sombra de dúvida, precisa da presença de Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que Jacó pede. Se Deus for comigo, presença de Deus. Me guardar nessa viagem, proteção pessoal. E aí ele diz: e me der pão para comer e roupa para vestir. Agora ele pede prosperidade. Na época, provisão e prosperidade era comida, roupa. A provisão principal era essa. E Jesus fala sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus diz assim: por que vocês estão ansiosos por conta da vossa vida? Por quanto do que haveis de comer e beber, por quanto do que haveis de vestir. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 6. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus diz: olhem para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, contudo vosso Pai as alimenta. Olhem para os lírios do campo, que não tecem, não fiam, contudo vosso Pai fez com que elas se vestissem melhor do que Salomão. Eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Então, prosperidade naqueles tempos era provisão, comida, roupa, pão para comer, roupa para vestir, e é isso que ele pede. Primeira bênção, presença de Deus, se o Senhor for comigo. Segunda bênção, proteção pessoal, me guardar nessa viagem que faço. Terceira bênção, prosperidade e provisão, me der pão para comer e vestes para vestir. E quarta bênção que Jacó pede, ele diz assim: e eu em paz voltar à casa do meu pai. Ele pede aqui a bênção da família. Ele fala: eu preciso voltar em paz. Quando Jacó faz esse voto, ele não tem nada, a não ser a palavra dele, a não ser a promessa. Mas ele vai para a casa de Labão. Nós sabemos que ele se apaixona por Raquel, e ele pede Raquel em casamento, e Labão fala que ele tem que trabalhar 7 anos. Trabalha 7 anos. Quando ele se casa, Labão coloca Lia no lugar de Raquel. E quando ele acorda, diz a Bíblia que ele havia bebido. Quando ele acorda, ele descobre que ele casou com a Lia e não com a Raquel. E alguém pode dizer assim: ele foi enganado, passaram ele para trás. Mas eu vou dizer para você que não. Na verdade, ali tem um plano de Deus. Porque a companheira de Jacó até o fim da vida foi Lia. Raquel não está sepultada com Jacó em Hebrom. No túmulo dos patriarcas está Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Lia é a mãe de Judá, de onde vem a descendência do Messias. Então ele trabalha de onde veio o Messias, né? A ascendência do Messias vem desde Judá. Então perceba, era um plano de Deus ali, mas é claro, também era o ensinamento de Deus para Jacó, dizendo assim: Jacó, quem engana, é enganado. E quando ele desperta, ele vê que se casou com Lia, Labão fala para ele assim: ó, você trabalha mais 7 anos, e aí você pode casar com Raquel. E ele faz isso. Então, 7 anos trabalha para casar com Lia e comida. 7 anos trabalha
para casar com Raquel e comida, nada mais. Salário pequeno. E agora ele vai trabalhar mais 7 anos para ele. Mas ele vai falar para Labão assim: só que eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu não quero trabalhar por um salário. Eu quero trabalhar pelo que eu vou produzir. Porque ele tem o voto do dizimista. Ele sabe que tudo que ele colocar a mão vai prosperar. Ele sabe que tudo que ele colocar a mão vai dar certo. E em 7 anos Jacó enriqueceu. 7 anos Deus o fez prosperar de uma forma extraordinária. E agora, 21 anos depois, ele volta para a casa do pai. E quando ele chega na região onde Esaú estava, ele chega rico, poderoso. Esaú vem com 400 homens para matá-lo. Mas ele desce do cavalo, ele se ajoelha, ele fala assim: meu irmão, eu quero pedir perdão. E naquela hora quebranta o coração de Esaú, os dois se abraçam e ali acontece o perdão. E em paz ele volta para a casa do pai. Essas 4 bênçãos, segundo a cultura judaica, estão impregnadas na vida de todo dizimista. A presença de Deus, a proteção pessoal, a prosperidade e a provisão, e também a bênção familiar. É nesse sentido que Malaquias escreve o capítulo 3. Se você tem a Bíblia, eu gostaria de ler com você, capítulo 3 de Malaquias, versículo 10. E aqui nós já estamos falando da lei. Jacó é antes da lei. Jacó faz o voto pela fé, porque ele acredita na unção que o dizimista recebe, a unção que o dizimista carrega. Ele viu acontecer na vida do avô, Abraão, do pai, Isaac, e ele viu acontecer também na vida dele. As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó aprendem isso com ele. José é um deles. Agora, já na lei, profeta Malaquias, e o profeta Malaquias, ele é um profeta interessante, irmãos, porque ele é o profeta que encerra o Antigo Testamento. É o último profeta, é o último livro do Antigo Testamento. E o livro de Malaquias não fala só sobre dízimo. O livro de Malaquias está falando sobre aliança. Malaquias compara o dizimista com o marido e a oferta com a esposa. Malaquias fala sobre um casamento entre Israel e Deus. E é interessante ele chamar o dízimo no masculino de marido e a oferta no feminino de esposa. Porque literalmente é isso. O dízimo é proteção, provisão. A oferta é multiplicação. Quando o dízimo se encontra com a oferta, o casal se encontra no altar, dízimo e oferta, ali acontece uma multiplicação extraordinária. Marido, provisão, proteção. A esposa, multiplicação. Então, o casal, só há multiplicação da família se o casal se une. Mas a partir de quem? Da mulher. A mulher que carrega a semente, a mulher que multiplica a família. Então a oferta multiplica o patrimônio. O dízimo protege, o dízimo faz com que a provisão necessária diária ela aconteça na nossa vida. E aqui Malaquias capítulo 3, versículo 10, o profeta diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao depósito do templo. Casa do tesouro era como se chamava a tesouraria do templo. Era onde se entregava o dízimo. Naquela época, como eu disse, levava em forma de cereal, em forma de ouro, de moedas, de essências. Então, a tesouraria era um grande depósito. E ali, o Malaquias está dizendo assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, ou ao depósito do templo, para que haja ampla provisão na minha casa, diz o Senhor. Nessa tradução está escrito assim, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos. E vejam, se eu não vou abrir as janelas ou as comportas dos céus, e derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Versículo 11. Por vocês repreenderei a praga devoradora, o devorador,
para que não destrua os frutos da vossa terra, e nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 12: e todas as nações da terra vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Quando Malaquias escreveu isso, Israel não entendeu. Israel pagou o preço por isso. Deus, lá no versículo 6 de Malaquias 3, começa a chamar o povo para a fidelidade. Ele fala: eu sou o Senhor e não mudo. Ele começa a falar: voltai-vos a mim. Roubará o homem a Deus. Ele vai doutrinando o povo. E depois ele vem com essas promessas do capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Nesses 3 versículos, tem 5 bênçãos que Deus promete para o dizimista. Em 3 versículos, Deus libera 5 bênçãos que só são encontradas na Bíblia juntas aqui. Não há outro lugar na Bíblia que essas 5 bênçãos se encaixam juntas. São liberadas numa sequência de uma vez só para um grupo de pessoas. Para que grupo de pessoas Deus está prometendo essas 5 bênçãos? Para dizimistas. E Deus está dizendo assim: eu abrirei as janelas dos céus. Na vida de um dizimista, Deus abre as janelas dos céus. Deus está dizendo assim: para o dizimista, eu vou abrir a janela do céu. Lá na sua casa, a janela, ela só tem trinco para o lado de dentro. Quem está do lado de fora não consegue abrir a janela da sua casa. Só quem está do lado de dentro. Deus está dizendo assim: o céu, ele tem uma janela. Só dá para abrir daqui. E só dá para abrir essa janela quando você provoca a abertura. E Deus está dizendo: para provocar a abertura dessa janela do céu, eu preciso ser dizimista fiel. Deus está dizendo: ao dizimista, o céu não vai ser de bronze. Eu vou abrir a janela do céu. E ele continua fazendo a segunda promessa: e eu vou derramar bênçãos sem medidas. Ele está dizendo: na vida do dizimista, eu derramo bênçãos sem medidas. Uma coisa é receber uma bênção, uma gota aqui, conta gota, né? Outra gota ali, outra bênção ali. Outra coisa é Deus abrir a janela do céu e derramar tudo de uma vez só. E constantemente, sem parar. Deus está dizendo: na vida do dizimista, eu dou mais do que preciso. Aí alguém falaria assim: mas por que Deus dá mais do que eu preciso? Porque Ele espera que você comece a usar do princípio da generosidade. Deus dá mais do que você precisa para você atender o próximo. Vai chegar uma hora, e eu creio muito nisso, irmãos, e você vai viver isso na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai olhar para o seu dinheiro, você vai falar assim: não tem onde gastar isso aqui. E aí o Espírito Santo vai falar para você assim: tem sim. Olha, aquela pessoa está precisando. Olha, aquele outro está precisando. Paga o estudo daquele ali, ó. Paga o curso para aquele ali. Ajuda aquela pessoa a realizar um sonho. Ajuda aquela pessoa a mudar a vida dela. Ajuda aquela pessoa a sair daquela situação. Deus vai mostrar para você o que você vai fazer com o dinheiro. Por isso ele está dizendo: derramarei bênçãos sem medidas. Tem uma tradução que diz assim: uma bênção além dos seus sonhos mais improváveis. Então, primeiro, para o dizimista, Deus abre a janela do céu. Segundo, derrama bênção sem medidas. Terceiro, ele diz: repreenderei o devorador. Não existe nenhum outro lugar da Bíblia que Deus fala que vai repreender o devorador, a não ser aqui. Para o dizimista. Não tem. Não tem outro lugar na Bíblia que Deus fala: faça prova de mim. Não tem. Qualquer lugar da Bíblia que você buscar provar a Deus, Jesus vai dizer isso, né? Ao Senhor teu Deus não tentarás. Mas aqui Deus está dizendo: faça a prova. Sabe o que Deus está falando aqui? Confere
se o que eu estou falando é verdade. Confere se essa palavra funciona. Confere se dá certo. Testa. Deus está dizendo, faça a prova de mim. Deus está dizendo, me ponha à prova. Me ponha à prova. Porque você vai ver que eu vou abrir a janela do céu, derramar bênção sem medida e repreenderei o devorador. Você vê no livro de Joel 4 tipos de devoradores, de gafanhotos do inferno. O gafanhoto devorador é aquele que vem arrebentando tudo, aquele que vem devorando a colheita toda, toda a lavoura. Tem também o gafanhoto cortador, é aquele que não devorava tudo, mas que estragava parte da colheita, cortava parte da colheita. E às vezes você percebe que algumas pessoas não dizimistas, elas dizem isso, nos depoimentos delas, elas falam isso, que elas sentem-se cortadas. Elas estão ali muitas vezes numa empresa há muito tempo, mas chega outra pessoa, passa na frente dela, corta a vaga dela, corta o lugar dela, está sempre sendo cortada. Gafanhoto cortador, gafanhoto devorador, a pessoa não vê para onde vai o dinheiro. Gafanhoto migrador é um outro nível. É aquela pessoa que uma área resolve, daqui a pouco outra área estoura um problema. Ela vai lá para aquele outro lado, começa a resolver aquilo, estoura o problema do outro lado. Está sempre migrando os problemas. Principalmente na vida financeira, está sempre migrando. Porque o não dizimista está sob ataque. Ataque do gafanhoto destruidor, devorador, migrador, cortador e destruidor. Olha que loucura. Mas Deus está falando. E eu sei que aqui essa igreja toda é dizimista. Na verdade, essa palavra, ela não é para ensinar você a dar o dízimo. Eu sei que você já faz isso, mas é para mostrar para você a importância dele e os direitos que você tem debaixo dessa bênção do dizimista. Porque as 4 bênçãos de Jacó é um direito do dizimista. As 5 bênçãos que eu estou falando aqui é um direito do dizimista. Deus está dizendo, eu repreendo o devorador e faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Então, primeiro, Deus abre a janela do céu. Segundo, derrama a bênção sem medida. Terceiro, repreende o devorador. Quarto, ele quebra a maldição da esterilidade. Ele diz assim, a vossa vide no campo não será estéril. Você conhece gente que planta muito, mas colhe pouco. Tem gente que planta e colhe, mas não desfruta. Você conhece gente que até tem dinheiro. Até tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem uma casa linda, de piscina na casa. Mas se você perguntar para ela qual foi a última vez que você entrou na piscina, ela fala, não me lembro. Você conhece gente que tem dinheiro. Tem o título do clube de campo, do Cristóvão, do Termas. E você fala para ela, qual foi a última vez que você foi? Não me lembro. Você conhece gente que tem dinheiro para comprar qualquer tipo de comida, mas não pode comer quase nada, porque não tem saúde. Então, a bênção do dizimista, a prosperidade, ela vai além dos recursos que Deus envia. Porque a prosperidade, ela vem de uma palavra grega, ataraxia, quer dizer ausência de necessidade. Não vai faltar o dinheiro, mas também não vai faltar saúde, também não vai faltar paz dentro do lar, também não vai faltar alegria na família. Tem gente que até tem o dinheiro, mas quando termina o expediente, ele fala assim, eu não quero voltar para casa, porque minha casa é um inferno, não tenho paz lá dentro. Então não tem a ver, dizimista, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com felicidade, tem a ver com alegria, com bem-estar. E a prosperidade para uma pessoa, a prosperidade dela não precisa de muito. Você conhece gente que mora no campo, você fala para ela assim, vamos morar numa mansão? Ela fala, mas nunca. Sou feliz aqui. Então, a prosperidade é isso, é felicidade. E aqui, Deus está dizendo assim, tudo que você plantar, você vai colher, porque não há maldição de esterilidade na sua vida. Prepare-se para o que Deus vai fazer na sua vida. E por último, ele te transforma em bem-aventurado. Ele te transforma em bem-aventurado. Depois eu vou mandar para o pastor Marcão as últimas 5, para ele ministrar também aqui. Mas essas 5
essas cinco primeiras, Deus abre a janela do céu, Deus derrama bênção sem medida, Deus repreende devorador, Deus quebra a maldição da esterilidade e Deus te transforma em bem-aventurado. Se você buscar a tradução, o significado da palavra bem-aventurado, sabe qual é o significado dela? Felicidade dobrada. Deus está falando assim, na vida do dizimista eu tenho felicidade em dobro. Essas 5 bênçãos só são encontradas aqui. Juntas, só são encontradas aqui. E essas 5 bênçãos estão no catecismo, vamos dizer assim, né? No ensinamento básico do judeu. Todo menino judeu aprende com o pai essas 5 bênçãos antes de ser o bar mitzvah, né? Antes de se tornar o que para eles, né, já é um homenzinho, né? Aos 14 anos de idade, 14 para 15 anos, eles passam por uma cerimônia chamada bar mitzvah e eles precisam recitar todo o livro da lei. Mas essas 5 bênçãos são ensinadas para eles desde pequenininhos. Porque eles entendem que tão importante quanto a fidelidade a Deus, na santidade, no caráter, na vida com Deus, na honestidade, também é importante ser dizimista. Uma vez porque abençoa a casa de Deus, mas também porque garante a nós uma vida de prosperidade, de sucesso e de riqueza. Amém, gente? Posso orar por você? Se coloque em pé em nome de Jesus. Graças a Deus. E tem uma coisa extraordinária, irmãos. E veja, com muito temor, né? Eu quero falar isso para você. Mas o dízimo, a gente só entrega na nossa casa, na onde nós tomamos a Santa Ceia, aonde nós nos alimentamos da palavra. O dízimo você só entrega na sua igreja. Oferta você pode semear, mas lembre-se, semeia primeiro na sua casa. Porque a Bíblia nos ensina muito sobre isso, sobre a importância e o valor da nossa casa. É como o marido. Ele recebe o salário dele, mas ele vai prover na casa dele. O dizimista, quando ele devolve no altar da igreja dele o dízimo, e quando ele planta uma oferta no altar da igreja dele, ele está provocando a abertura do céu, o derramamento de bênçãos sem medida. Ele está garantindo a repreensão do devorador. Ele está garantindo que tudo que ele plantar ele vai colher. Na realidade, ele está garantindo felicidade para ele. Eu quero orar por você, mas depois, se o pastor Marcão me permitir, eu quero pedir para o pastor Marcão ungir as mãos de todos os dizimistas. Veja, você que já é dizimista, você que a partir de hoje vai se tornar dizimista, e você que a partir de hoje vai voltar a ser dizimista. Talvez um dia você entregou, ou talvez você é aquela pessoa que entrega um mês e não entrega outro. Agora imagina só se um pai de família, porque o dízimo representa o homem, né? Imagina se um pai de família, um mês ele recebe o salário e ele fala, eu vou prover aqui em casa. Aí no outro mês ele fala, não, esse mês não. Aí no outro mês ele fala, fidelidade é constante. Não tem como a gente ser fiel uma vez e ser infiel outra. Nós exigimos fidelidade da nossa companheira, do nosso companheiro. Nós exigimos fidelidade constante. Não dá para ser infiel de vez em quando. Dizimista precisa ser fiel sempre. Então você que é dizimista, vai voltar a ser dizimista. Você que nunca foi, mas vai ser dizimista a partir de hoje. Pastor, mas eu nem trabalhando não tem problema. Jacó não tinha nada. Jacó não tinha nada. Não tinha salário, não tinha nada. Jacó tinha uma palavra.
Ele falou assim: se o Senhor for comigo, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz voltar para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus. A pedra que eu erigi como coluna será a casa de Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Deus honrou Jacó. E claro, Jacó cumpriu o voto. Amém, gente? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui na igreja do São Jorge, essa igreja maravilhosa, essa igreja extremamente bíblica, extremamente inteligente, essa igreja viva, pastoreada por pastores maravilhosos, pastor Marcão, pastora Marcinha. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que todas as bênçãos que o Senhor prometeu para os dizimistas alcancem essa igreja, cada uma delas. Que esse povo desfrute da presença, da proteção, da provisão, da bênção da família. Que esse povo desfrute de céus abertos, de um derramamento constante de bênçãos sem medidas. Que esse povo perceba que o Senhor repreende e repreende diariamente o devorador. Que haja, meu Pai querido, uma colheita extraordinária de tudo que for plantado. E que verdadeiramente esse povo seja feliz. Felicidade em dobro. Abençoa, meu Pai, essa igreja. Abençoa, meu Pai, esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Olha, numa outra oportunidade a gente pode falar também sobre a importância, né? Mas fica aqui apenas deixar essa palavra, a importância do dízimo caminhar junto com a oferta. Porque são coisas diferentes, produzem resultados diferentes. O dízimo, proteção, provisão. A oferta, multiplicação. Então, quando você coloca os dois juntos no altar, você tem um resultado extraordinário. Se você já é dizimista, começa além do seu dízimo todo mês plantar uma oferta especial. Se você já é ofertante, blinda seu patrimônio com a fidelidade no dízimo. Os dois juntos vão trazer riqueza, vão trazer multiplicação, vão trazer sucesso para você. Amém? Então, pedir para o pastor Marcão, se o senhor puder, pastor, eu não sei como que o senhor prefere, que o povo pode vir receber a unção nas mãos do senhor, porque é o seu pastor, a unção do seu Abraão, a unção que está sobre a vida dele vem sobre a sua vida agora. Então, todos os dizimistas, você que já vai voltar a ser, ou vai ser dizimista a partir de hoje, de tudo que Deus der para você, e eu vou dizer, Deus vai te dar muito, além do que você precisa, para você ser um instrumento de bênção. Você sabe que eu estava com um rabino agora em maio em Israel, e ele falava assim: sabe por que Deus prospera muito Israel? Eu falei, por quê? Ele falou, porque Israel é o equilíbrio do Oriente Médio. Ele falou, Deus prospera um homem para que ele seja um ponto de equilíbrio. Deus te dá mais do que você precisa, para que você consiga ajudar aqueles que nada têm e aqueles que nem informação têm para sair daquele aperto que estão. Então, quando você é usado por Deus para honrar outras pessoas e abençoar outras pessoas, você está equilibrando as coisas aqui na terra. Eu vou dizer para você, Deus vai te dar mais do que você precisa. Amém? Então, você que vai fazer esse voto, o voto de Jacó, a partir de hoje, tudo que Deus me der, eu vou dar o dízimo. Você vem e recebe a unção nas duas mãos. Nas duas mãos. Mão simboliza a bênção, né? Não é o que está escrito na Bíblia? Na minha mão direita, riqueza e honra. Na mão esquerda, na minha mão direita, sabedoria e vida longa. Na minha mão esquerda, riqueza e honra. É o que Deus tem para você. Então vem e recebe a unção das mãos do seu pastor. Que
o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, por ti, é contigo, é por ti. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia, olha só, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Faz assim com a sua mão, ó.
Coloque as duas no alto da sua cabeça. Que a unção do dizimista, que as bênçãos do dizimista fiel estejam impregnadas sobre você. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, você seja abençoado, abençoada. Que o Senhor te proteja, te livre do mal. Que as portas estejam sempre abertas, céus abertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe o pastor Marcão aplaudindo Jesus bem forte. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Um seminário. Não foi um seminário ou não foi? A pessoa com tudo isso explanado, projetado, ainda assim ela tiver dificuldade em relação a esse assunto, aí ela precisa de uma outra situação, um transplante de coração. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E isso Deus faz também. Então, glória a Deus. Obrigado, pastor. Muito, 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 muito joia. Muito joia mesmo. Foi bênção para nós aqui no templo. Muita gente acompanhando, participando conosco através da transmissão. Foi abençoada também. Isso é uma bênção na nossa vida. Fico muito agradecido. Eu sei que você tem uma agenda que não é das mais simples. Você está para lá, para cá e para colar. Tem feito muito em muitos lugares na nossa cidade. Mas ainda assim achou um espaço para estar conosco aqui. E eu fiquei muito agradecido por você ter aceito o nosso convite. Amém? Vamos bater palma pela vida do pastor Edson Bertaia? Glória a Deus. Acompanhe o pastor Edson. O pastor Rogério está ali no fundo. A moça, eu não lembro o nome. Tarine. Deus abençoe. Tarine, seja... tá, esposa do pastor Rogério. Seja sempre bem-vinda. E também o Lucas, está lá ao fundo do lado do pastor Rogério. Deus abençoe. Lucas, seja sempre bem-vindo. Vamos bater palma pela vida da Tarine, pastor Rogério e o Lucas. Muito bem. São os amigos do dia a dia da Roselaine, né, Rose? Ela sempre fala muito bem de vocês. Ela está feliz junto de vocês. Vocês têm sido bênção na vida dela, da família e, consequentemente, na vida dessa igreja. Muito obrigado mesmo. Vamos embora para casa? Amanhã, 8 da manhã, 8 da noite, nós estaremos juntos, seguindo, recebendo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nesses dias, através da fé e dos milagres. Amém? Última música. Tem uma música pronta, Gleice? Tem? Então, vamos cantar a última música juntos, aí nós vamos embora para casa com a bênção de Deus. Feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, vá dar paz. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Declare com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia.
feliz. Com Jesus a condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia. Jesus é o motivo da nossa alegria. E com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. E com Jesus na condução, Jesus é. Jesus é o motivo da nossa. Jesus é o motivo da nossa alegria. E Jesus é o motivo da nossa alegria. Da nossa alegria. Glória a Deus. Conosco também pela primeira vez a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Deus te abençoe. E no colo o Mateus. Vamos bater palma pela vida da Raquel e do Mateus? Deus, obrigado por essa noite na tua presença. Obrigado pela vida do pastor Edson. Obrigado pela vida de todos que o acompanham nessa noite. A Tarine, o pastor Rogério, o pastor Lucas. Que o Senhor continue os abençoando. Abençoando o pastor Edson, a pastora Márcia. Abençoando a igreja que está aos cuidados dele ali no bairro Vila Sônia. Que o Senhor continue o prosperando em todos os caminhos. Na Câmara de Vereadores, que ele continue sendo um vereador exemplar, como tem sido até hoje, e que ele continue sendo um grande exemplo a ser seguido ali naquela Câmara, honrando o Senhor em primeiro lugar, honrando o povo que votou nele, honrando a Deus, a cidade da qual ele tem a oportunidade de contribuir. Que o Senhor o livre das armadilhas, das ciladas, que o Senhor, ó Deus, o proteja do invejoso, o proteja, ó Deus, daqueles, ó Deus, que se levantam muitas vezes para fazer o mal contra a vida dele. Que ele esteja e permaneça debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua unção e proteção. Oramos agradecendo pela vida do pastor Edson Bertaia, e que a graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito do Senhor permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe aqueles que estavam conosco pela transmissão até o momento. Deus abençoe vocês até amanhã. Faz uma foto com o nosso vereador, marca ele lá, fala assim: